Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, 5 de julho, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir o evangelho desse dia, dessa sexta-feira. Está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, e diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus hoje nos fala da vocação de Mateus. É Mateus falando dele mesmo, contando sua própria história, a sua mudança de vida. Num Evangelho em que concilia muito bem duas coisas que nós temos às vezes dificuldade de conciliar e que nos confundem: a misericórdia e a verdade. A misericórdia e a justiça. Parece que a gente tem dificuldade de entender como é que a misericórdia existe ao lado da justiça, ao lado da verdade. Parece que para ser misericordioso a gente tem que aceitar qualquer equívoco e qualquer engano, e parece que diante do anúncio da verdade a gente não está sendo misericordioso. Pois bem, se a gente lê esse evangelho com calma, à luz do Espírito Santo, isso tudo que às vezes a gente coloca para brigar termina se abraçando e se completando. Jesus viu um homem chamado Mateus. O que viam quando viam Mateus? Cobrador de impostos, pecador, safado, sem vergonha, Deus me livre comer com um homem desse. Meu filho, não quero você andando com esse Mateus, né? Jesus viu um homem, um ser humano que tem nome, Mateus. Tem uma história, que tem pai, que tem mãe. Alguém amava esse Mateus. Apesar dele ser cobrador de impostos, apesar dele viver no pecado, com certeza esse Mateus tinha uma mãe, um pai, um irmão, alguém, uma avó, que olhava para ele sem ódio, sem raiva, e dizia: coitado, é bom menino, tem que rezar por ele. Queridos, Jesus olhou para Mateus e viu ali um homem. Pecado nenhum faz a pessoa deixar de ser homem, humano. E Jesus, claro que via ali o cobrador de impostos, o cara que vivia na falcatrua, claro que via. Mas Jesus viu um homem. Quantas vezes a gente não consegue ter esse olhar, né? Diante do pecado do outro. A gente esquece que é um homem, que é humano. A gente fica só com o pecado. É um homem e tem nome. É Mateus. Tem uma história, tem uma filiação. Alguém ama esse Mateus. Alguém não sente ódio desse Mateus. E esse é o amor que Jesus convida você e eu a termos também pelos pecadores e cobradores de impostos e até mesmo por aqueles que nos fazem mal. Você já parou para pensar isso? Que as pessoas que a gente tem mais raiva, que as pessoas que a gente queria que ficasse longe, alguém ama aquela pessoa, alguém entende aquela pessoa. Assim como a gente entende, assim talvez você tenha na sua vida, né? Pessoas muito pecadoras, mas que você consegue ter misericórdia, porque é seu filho, porque é seu neto, porque é seu marido, porque é sua esposa. Jesus olha a todos assim, nós somos convidados a olhar também. E aí Jesus diz: segue-me. Porque talvez Mateus nunca foi olhado assim, nunca recebia mais convite para nada, vivia isolado talvez na sua riqueza e nas suas festas vazias. Foi convidado por um homem que visivelmente era judeu, Jesus visivelmente era um rabi, um mestre, né? E Mateus se permitiu se levantar da sua coletoria de impostos, do seu pecado, da sua idolatria do dinheiro e seguir esse Jesus. O Evangelho não diz o que Jesus e Mateus conversaram, o Evangelho não diz o que Jesus disse a Mateus. Fato é que tocou tanto em Mateus, e Mateus promove um jantar e chama os seus amigos. Agora, amigo de Mateus, Mateuzinho é, né? Os amigos de Mateus é igual a ele. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. E quem tu és determina com quem tu andas. Nessa janta, nessa festa, nesse banquete, apesar de estarem lá, não é, alguns fariseus, só tinha amigo de Mateus, e amigo de Mateus, Mateuzinho é, e aquilo escandalizou os fariseus. Por que vosso mestre come com gente assim? E Jesus daí então, que foi tão misericordioso até agora, que foi tão bonzinho com Mateus, dá uma resposta aos fariseus
que é um tapa na cara do Mateus. Não sei se você já pensou por esse lado. Jesus, que até agora foi tão bonzinho, tão misericordioso, vai responder aos fariseus uma resposta que é quase não, é uma ofensa a Mateus e aos seus convidados. E aqui então Jesus, que já tinha posto misericórdia à mesa, vai colocar a verdade, o convite à conversão. E Jesus diz aos fariseus: olha, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus acabou de chamar Mateus e os seus amigos na cara, na lata, de doente. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus acabou de chamar Mateus e seus amigos. Ele está na casa de Mateus, na mesa de Mateus. Mateus é que está pagando o churrasco. E ele falou na lata: vocês são pecadores, vocês precisam mudar de vida. Veja, irmãos e irmãs, Jesus conciliou misericórdia com verdade. Mas a verdade precisa da misericórdia. A verdade precisa ser um convite à conversão. Então Jesus não disse aos fariseus: que isso? Não fala assim, quem é você para julgar? Não. Jesus disse aos fariseus: verdade, eles são doentes e pecadores. E eu vim para eles, eu vim convidá-los. Porque, irmãos e irmãs, quando a gente escuta a verdade, queridos, nós vamos entender isso. A verdade não é para nos humilhar. E Deus às vezes não revela os teus pecados. E quantas vezes Ele revela, às vezes numa pregação, num momento, você se sente assim, o maior pecador do mundo. Mas Deus não revela o nosso pecado, não causa em nós essa dor para nos desesperançar. A verdade, misericordiosamente apresentada, produz esperança. Jesus está dizendo: eles são doentes, mas eu sou o médico. Então Jesus não disse na cara deles: vocês são doentes e pecadores, só para humilhar, para fazer justiça, para destilar o seu repúdio aos pecados. Não. Jesus estava fazendo um convite. Jesus colocou em Mateus e nos outros a esperança. Então eu não sei hoje qual pecado Deus está jogando na tua cara ou a vida. Isso não é para te humilhar. Isso é para produzir em você esperança. Irmãos, quando a gente enxerga um pecado que tem e uma virtude que ainda não tem, é porque Deus quer derramar em nós a virtude, o dom da esperança para a gente se mover com o auxílio da graça do pecado para a virtude. E foi assim que Mateus viveu. No final desse jantar, ele entendeu: meu Deus, eu sou um doente, eu sou um pecador, mas há esperança para mim. Essa santidade que eu não tenho, ela existe e eu vou atrás junto com Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.